Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus, Jesus proferiu essas palavras. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Grande eu sou, me unge com a tua graça, com poder, com unção, para ministrar a tua palavra. Fala através da minha boca, manifesta a tua vontade, a tua palavra a todos quantos estão aqui e online, em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Irmãos, muitos na face da terra entendem sobre Deus que Deus é uma energia cósmica. Outros entendem que Deus é pura e simplesmente um poder não pessoal, mas que preenche o universo todo. Muito bem. Ainda há outros, principalmente os orientais, que entendem que somente se pode buscar o Deus transcendente através de orações transcendentais, ou seja, meditações e busca do Altíssimo através dos seus próprios méritos e através dos seus próprios esforços pessoais. Penitência da carne, abnegação, renúncias, mortificação da carne, coisas semelhantes. Porém, o Deus de Israel, que é o nosso Deus, o Deus da Bíblia, se revelou através da sua imanência, ou seja, Deus se revelou aos homens. Antes que ele o buscassem, ele se manifestou a Abraão, nosso pai da fé. E a Bíblia mostra que Deus é uma pessoa, veja bem. Deus não é uma energia disforme, nem um poder sem ser pessoa. Embora ele seja onipotente, ele é uma pessoa. Jesus define que Deus é Espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Veja bem que a definição teológica, a teologia cristã, ela busca trazer evidências e esclarecimentos, subsídios, para que o pregador pregue a sã doutrina da palavra de Deus. E um dos escritores de teologia sistemática, conhecido por Langston, norte-americano, define Deus como espírito pessoal, quer dizer, pessoa, que em santo amor criou, sustenta e dirige todas as coisas. Veja bem que é uma definição singela, porém, ela tem ingredientes e requisitos necessários. A compreensão desse Deus, Deus é espírito pessoal. Então é uma pessoa, não é uma energia, não é uma força cósmica, mas é uma pessoa, assim como você é uma pessoa. Assim como nós somos pessoas, Deus é uma pessoa, glória a Deus. A Bíblia mostra que este grande Deus que é transcendente, que tem tanto poder enorme, teve que se contrair, ou teve que se esvaziar, para se manifestar, segundo a sua palavra, através de teofanias, por exemplo, quando ele apareceu a Abraão através de Melquisedeque.
Melquisedeque, rei de Salém, sem genealogia, diz a Bíblia, sem pai, sem mãe, sem contagem de dias. Então é um tipo de Deus, é um tipo do Senhor Jesus. Quando vieram 3 visitar Abraão para trazer a promessa do nascimento de Isaque, um dos anjos, estava representando ali o próprio Deus, e 2 eram anjos, que foram destinados à destruição de Sodoma e Gomorra, após eles terem ficado ali com Abraão. Porém, Deus não foi na destruição, foram 2 dos seus guerreiros a destruir Sodoma e Gomorra. Quando Deus aparece na sarça ardente a Moisés, Gênesis capítulo 3, versículo 14, mostra: Deus se manifestou na sarça ardente através do seu anjo, queimava a sarça, mas não a destruía. E Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Teofanias. Jesus não havia ainda vindo, Jesus não tinha se manifestado. Quando o anjo do Senhor, quando chama-se anjo do Senhor, ele é distinto dos demais anjos, ou seja, a manifestação pela teofania do próprio Deus, que veio no vale de Jaboque e lutou com Jacó e lhe abençoou. Ali estava o próprio Senhor no seu anjo. Seria imanência de Deus, que é transcendente, que enche todo o universo com a sua santa presença, que é glorioso, mas que se diminuiu, se contraiu para se manifestar através de anjos. Mas a Bíblia diz em Hebreus que nos últimos dias este grande Deus Todo-Poderoso se manifestou no Filho. E a Bíblia é muito clara a respeito disto. Nós vemos na palavra de Deus que Deus criou o homem. E disse em Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e domine ele sobre as aves dos céus, os animais da terra, os peixes do mar, e todas as coisas, domine o homem, a nossa semelhança. Nós poderíamos aí compreender uma pluralidade de Deus, mas Deus se encontrava com os querubins e com os serafins, quando Ele criou o homem. Assim como em Isaías capítulo 6, quando Isaías, após a morte do rei Uzias, teve uma visão de Deus, assentado num único trono, o soberano, e sobre ele voavam os serafins. E Isaías disse: ai de mim, que sou um homem pecador, que eu vou morrer após esta visão. Então um dos serafins veio, com uma tenaz, colocou nos lábios do profeta e disse: purificado foste dos teus pecados. E Deus disse: quem há de ir por nós? Nós quem? Deus, com os serafins, com os querubins. Então Isaías disse: envia-me a mim, Senhor, no singular. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E os olhos do Senhor estão sobre a terra nos dias atuais, buscando homens, buscando mulheres, que tornem a dizer: envia-me a mim, Senhor, eu quero ser enviado por ti. Glória a Deus. A palavra de Deus mostra que a imagem e semelhança de Deus. Muito bem, imagem e semelhança de Deus. Nós aprendemos pela teologia e pela Bíblia que o homem tem uma tricotomia, ou seja, nós homens, mulheres, temos 3 naturezas: espiritual, a alma e o corpo. Todos nós, cada um de nós, temos espírito, alma e corpo. Agora veja bem, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então Deus também possui 3 partes
num único Deus, assim como você não é três, mas é um só. Deus se manifestou, Pai, Filho, Espírito Santo, mas um único Deus. Não são três, mas são um único e eterno e todo-poderoso Deus. Se nós pudéssemos ser três distintos, Deus seria três distintos. Porém, Deus é um só. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. É o chamar, a oração principal de todo judeu é esta. Eles já entram alegando e falando: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Aleluia. Ora, ser único é ser um só Deus. Na teologia sistemática de Schiffer, de Langston e de outros mais, a Bíblia cita atributos de Deus como pessoa, porque Deus é pessoa. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, soberano, rei, eterno, imutável. E Deus é unicidade, ou seja, Deus é um só Deus. Aleluia, glória a Deus. Nesta revelação progressiva chegou o tempo escolhido por Ele na eternidade, porque Jesus diz aqui que Deus é Espírito. João 4, 24. Espírito pessoal, pessoa. E ajuda a teologia aqui a compreensão disto. Esse Deus unipessoal, esse Deus único, eterno e todo-poderoso, Ele enviou um anjo chamado Gabriel, e este anjo chegou em Maria e disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E ela começou a falar: mas que saudação é esta? Então o anjo explicou a ela que ela tinha sido agraciada, que Deus havia escolhido ela para gerar nela o seu filho, Jesus, o nome Jesus, aleluia. E em Lucas 1,35, o anjo responde quando ela diz: eu não conheço varão, como isso acontecerá comigo? Isto é, eu não tive relações com José, como que pode acontecer isto? Então o anjo lhe disse: a sombra do Onipotente virá sobre ti, porquanto o que haverá de nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo. Quem foi que veio sobre ela? O Espírito de Deus, o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o próprio Deus, que não tem tempo, é atemporal, não há passado, não há presente, não há futuro. Eu sou, é aquele que é aquele que sempre foi e é aquele que há de vir, diz a Bíblia. Aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo gerou Jesus. Então o Espírito Santo é o Pai de Jesus. E o Espírito Santo é Deus. Por isto Jesus chama Deus de seu Pai, chama o Espírito de seu Pai, porque foi o Espírito Santo quem gerou Jesus no ventre de Maria. E agora Jesus nasceu como homem, nasceu como carne. E que mistério é esse? Que mistério é esse de Deus se fazer carne? Está predito em Isaías capítulo 7, versículo 14: eis que vos dou um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e colocarão o nome dele de Emanuel. A palavra Emanuel, Mateus 1, 23, Lucas e os evangelhos sinóticos dizem, significa a tradução: Deus conosco. Deus no nosso meio, aleluia.
Então nasceu o Filho, e o Pai habitando no Filho, já na concepção, já durante a gestação, depois da gestação. Por isto, Jesus veio sem o pecado da raça, porque Ele veio de Deus, Ele veio do Pai. Quem é o meu Pai? Meu Pai é o Espírito. Ele mesmo diz, Deus é Espírito, e o Espírito é o Pai de Jesus, aleluia. Por que eu estou falando isso? Porque Deus mandou falar. Porque Deus disse, é para isso que você veio à terra. É para isso que é o teu ministério. Há muita confusão no meio evangélico, há muita dúvida no meio evangélico. As pessoas aprenderam através da religião formal, da religião imperial, do Império Romano, doutrinas erradas, doutrinas que apostatam da fé, tiram da fé, enganam as pessoas, embora hajam muitos salvos lá, porque só Jesus Cristo salva, e aquele que clamar o nome de Jesus é salvo, aleluia, glória a Deus. Mas se você quer ter bênção na tua vida, quer ter resultado na tua vida, você precisa crer que Jesus Cristo é a manifestação do próprio Deus aqui na terra, aleluia. Ele é o Emanuel, glória a Deus. Como pode acontecer isto, meu Deus? Em Miqueias 5:2, o profeta, ele profetiza, de tu, Belém, a menor das cidades de Israel, há de vir aquele que apacentará todo Israel, e a sua origem são desde a eternidade. Oh glória, olha bem, da eternidade. Eternidade é só Deus, é eterno. Então aquele que nasceu não é um simples homem. Como homem nós compreendemos claro Jesus, mas temos que compreender que esse homem que é Jesus também é Deus vivo e todo poderoso, aleluia, que veio aqui para te abraçar, que veio aqui para te salvar, que veio aqui para te perdoar, que veio aqui para nos abençoar, nos perdoar, nos dar a tua graça maravilhosa, curar das enfermidades, livrar do mal, abençoar nossas famílias, abençoar nossas casas. É Ele, o grande eu sou, lá da sarça ardente. Veja bem que ele havia travado uma polêmica grande com os judeus, e os judeus não criam nele. Então ele disse claro para eles: se vocês não crerem que eu sou, morrereis em vossos pecados. Tá? João 8:24, pode abrir e ver, está aí na palavra, aleluia. Eu sou, esse eu sou, falando na nossa linguagem, pode não significar muito, mas é tudo. Esse eu sou é HWHY, que está lá em Êxodo 3,14. Pode ir, Moisés, e diga para o povo de Israel que eu sou te enviou até eles. Eu sou, quer dizer, eu sou, o judeu chama de Hashem. Eu sou Yahvé, no qual no português nós chamamos de Jeová. Eu sou o Todo-Poderoso, aleluia. Lá em Isaías 44, versículo 6, Deus no Antigo Testamento já diz: eu te remi, Israel, eu te salvei, Israel, eu sou o primeiro e eu sou o último, glória de Deus, e fora de mim não há Deus. Salamassori andalabás. No versículo 24 do capítulo 46, ele diz claramente: sozinho, com as minhas mãos, eu estendi os céus e eu fiz a terra, aleluia, porque Ele é o grande Yahvé, o grande eu sou, o grande Deus, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus que é Espírito, o Deus que é pessoa, o Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ao mesmo tempo que Deus estava em Cristo,
Ele estava no trono, porque Ele é onipresente, Ele é transcendente, e Ele é imanente, e Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está aqui nessa noite, está em toda a igreja que chama pelo nome de Jesus. Aleluia! É Ele, o grande eu sou que livra da morte, o grande eu sou que ressuscita os mortos, o grande eu sou que abriu o mar vermelho, o grande eu sou que mandou o mar ficar quieto, o vento cessar, ou ressuscitou Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. Ele é o grande Deus. Aleluia! Isaías capítulo 9, verso 6, mostra o mistério, num só versículo, 9:6, um filho nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, o seu nome é Conselheiro Maravilhoso, é Deus Forte, e agora vem, Pai da Eternidade, e Príncipe da Paz. No mesmo versículo diz que Ele é filho e que Ele é pai, e ser filho e ser pai é título dado a um pai que é um filho também, porque tem o seu pai, mas Jesus é filho de Maria, filho do grande eu sou, filho de Deus, porém o Pai está comigo. Tudo que o Pai faz, o Filho faz igual. E quando Filipe disse, mostra-nos o Pai, o que nos basta, Senhor, João 14, versos 7, e 8 e 9. Jesus ficou triste, olhou nele e falou, quem vê a mim, vê o Pai, Filipe. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Você não está vendo o Pai? Você não está entendendo, Filipe? Assim muito cristão não está entendendo. Assim muito cristão não está atento. Se você quer ter o Pai, você precisa ter o Filho. Quem tem o Filho tem o Pai. Quem não tem o Filho não tem o Pai. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna, porque a vida eterna é esta, que creio em Deus e em Jesus a quem Ele enviou. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não diz e ninguém vai ao Pai, mas e ninguém vem ao Pai. Por quê? Porque eu e o Pai somos um. Você é um, eu sou um, mas nós temos espírito, alma e corpo. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo, mas é um único e não três. 1 João 5, verso 7. São três que testificam aonde? No céu. O Pai, a Palavra e o Espírito. E João diz, e os três são um, não são três. Na nossa matemática, 1 mais 1 mais 1 é 3. Porém, na matemática de Deus, esses três, na verdade, são um só. Quando estava o Pai no Antigo Testamento, só agiu Ele como Criador. Mas quem foi que criou? Foi o Verbo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João capítulo 1, verso 1. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Deus na sua essência, no seu pensar, resolveu criar. E o criar, Ele falou, a voz dele se fez ouvir. E essa voz que se fez ouvir é Jesus Cristo. Aleluia. Que está no seio do Pai. Veja bem, é importante compreender isto. Jesus não é um mero homem, um mero filósofo, um mero psicólogo, não, um mero homem, profeta, não. Jesus Cristo é homem verdadeiro, Deus verdadeiro sobre todas as coisas. Mas onde nós podemos ver mais na Bíblia? Vamos ver então.
peguei muitos versículos para vocês. Judas, versículo 14, dá para abrir aí? Se você quiser, abra. Judas, versículo 14. Judas é antes de Apocalipse, é o primeiro livro antes de Apocalipse, depois da terceira carta do apóstolo João. Então, Judas. Ou melhor, versículo 4. Eu errei por pus um na frente, 14. É Judas, versículo 4, diz assim: porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Olha bem o que está escrito. Negam a Deus, único dominador, e Senhor nosso. Quem é Senhor nosso? Deus. Qual o nome? Jesus Cristo. Bem claro, não, irmãos? Mas vamos ver a primeira epístola, ou a primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 20. Vê o que João fala. Judas já disse que Jesus é Deus. Vamos ver agora então, João, capítulo 5, versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo, ponto. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E agora? João também falou. Mas, e Paulo o apóstolo? Romanos 9, 5. Vamos lá? Quem quiser abrir. Romanos, capítulo 9, versículo 5. O apóstolo Paulo aqui está falando com os judeus. Então, ele diz no versículo 3 ao versículo 5, para você poder compreender o contexto, ele diz: porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo o que? A carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, a glória, os concertos, a lei, o culto e as promessas. Agora vem, presta atenção, versículo 5. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne. Segundo a carne, Jesus é judeu, o qual é sobre todos o quê? Deus bendito eternamente. Amém. Está aqui. Está na sua Bíblia aí? Então, Paulo, Judas e João confessam claramente que Jesus é o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus eterno. Vamos agora tirar algumas dúvidas que possam existir a respeito disso. Romanos 8, versículo 9. Está fácil de achar? Deus é Espírito, nunca esqueça isto. Se fez carne. Versículo 9, Romanos 8. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, com letra maiúscula. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Paulo fala claro aqui, o Espírito de Deus. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Presta atenção. Primeiro Paulo diz, o Espírito de Deus. Depois ele diz
Quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Então o Espírito de Cristo é o Espírito de Deus. Está aqui, claro, evidente, claro como a luz do sol. Quem tem o Espírito de Cristo tem o Espírito Santo, tem o Espírito de Deus. Então, Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de Cristo são palavras sinônimas dentro do vocabulário bíblico. Mas você poderia ainda ter alguma dúvida. Então, João capítulo 14, vamos lá? João capítulo 14. Versículo 16 e 17. Vamos lá, tirar toda a dúvida, explicando e orientando, para que você seja uma bênção de Deus, para que você seja uma bênção de Cristo, aqui na terra. Jesus diz, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Presta atenção, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Presta atenção. Então olha bem o que Jesus está dizendo. Quando ele fala no versículo 16, se ficasse só aí, seria outro. Porém, no versículo 17 está esclarecido. Quem é o Espírito da verdade? É o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Vamos traduzir? É Deus. É Deus. Não é? Mas Jesus diz que o mundo não o recebe, não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós conheceis. Porque habita convosco e estará em vós. Quem habitava com os discípulos? Isso, pode falar com firmeza, Jesus. Quem habitava era Jesus, o dia de Pentecostes não tinha chegado ainda. E Jesus diz, vocês conhecem o Espírito de Deus, vocês conhecem o Espírito Santo. Está entendendo? Não é? Ele está convosco, está, é presente, estava com eles, quando dormia com eles nas cabanas, quando pregava, quando estava no mar, quando entrava no barco, o Espírito de Deus estava com eles, através de Jesus, e estará em vós. Não estavam dentro ainda, porque o sangue não tinha sido derramado. O sacrifício não havia sido feito. Jesus ainda não havia morrido por nós na cruz. E o Espírito, no dia de Pentecostes, veio sobre os apóstolos, que estavam reunidos no cenáculo, e encheu eles, o fogo e o vento. Aleluia. E começaram ali, calamachorianda, falar em outras línguas, e começaram a glorificar a Deus, e perderam o medo de pregar, e tiveram ousadia ao pregar a palavra de Deus. Compreenderam isto bem claro? Este Espírito que veio é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, ou é o Espírito de Cristo, que é a mesma coisa. Quem é de Cristo tem o Espírito de Cristo. Quem não é de Cristo, não tem o Espírito de Cristo. Veja bem. Compreenderam isto? É tremendo, irmãos. É vibrante. Por que estamos falando? Porque Jesus diz, João 8,32, conhecereis a verdade, e isso vos libertará da dúvida. Se você pensar na doutrina que lhe foi ensinada, você vai pensar assim, para quem eu vou orar? Qual dos três eu vou orar? Os padres têm costume de terminar a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, Jesus diz em João 14, o que ele diz? Vamos ver?
Vamos ver? Versículo 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Bíblia, está aqui. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Está aqui na palavra. Aleluia. Por que no nome de Jesus? Porque Jesus é o único nome dado sobre toda a terra e o universo pelo qual nós devemos ser salvos. Não existe outro nome. Aleluia. Em Romanos 6, Paulo chega a dizer no versículo 3: todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, estamos em Cristo Jesus. Quando diz Pedro em Atos 2,38, os judeus disseram: que devemos fazer, varões e irmãos, depois de uma pregação daquela? E ele disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E isto aconteceu em Atos 8, em Atos 12, em Atos 19. O batismo da igreja primitiva, ele era e ele foi em nome de Jesus Cristo. Será que isso entra em contradição com Mateus 28, 19? Para mim não entra, e vou explicar por quê. Jesus disse: ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar o que eu vos tenho ensinado, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, e batizando-os no nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Não é diferente? Não. Em nome do Pai. Quem é o Pai? É Adonai, é Iavé, é Senhor. Do Filho é Jesus, e do Espírito Santo é Cristo. Então eu considero que aqueles que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foram batizados em nome do Senhor Jesus. Está entendendo? Aliás, eu quando batizo no nome do Senhor Jesus Cristo. É como aqueles irmãos que chegaram em Atos dos Apóstolos e Paulo perguntou: recebestes o Espírito quando crestes em Jesus? E eles responderam: nós nunca ouvimos falar do Espírito. E ele disse: como que vocês foram batizados? Foram batizados somente na água, mas não no nome do Senhor Jesus Cristo. E aí Paulo os batizou, aleluia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Por que nome do Senhor Jesus Cristo? Porque quem tem o Filho, tem o Pai. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. Ele diz lá em Apocalipse, Jesus disse em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, ele diz o quê? Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aleluia. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, ômega é a última letra. Mas se você quiser abrir, seria bom conferir com a palavra Apocalipse 1, versículo 8 e outros versículos que eu vou mostrar para vocês nessa noite, em nome de Jesus. Veja, Jesus na ilha de Pátimos veio até João, e João, quando viu, versículo 12, virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, quem? Jesus, vestido até aos pés de uma veste comprida, cingido pelo feito com um cinto de ouro. Versículo 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Ou seja, agora Jesus se apresentou como o ancião de dias do livro do profeta Daniel. Cabelo como lãs branca e os olhos como chamas de fogo.
seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca, e são igrejas, viu, irmãos, da Ásia Menor, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na força resplandece. E quando eu o vi, agora é versículo 17 e 18, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, sua mão direita, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Olha, ele se identificou aqui. Quer dizer, você poderia dizer: não, mas esse com lã branca é Deus, não é Jesus. Não, mas Jesus é Deus. Eu estive morto e agora estou vivo. Olha bem. Aí você poderia dizer: não, mas lá na glória tem 2 tronos. Então vamos ver. Apocalipse capítulo 4. Versículo 2. Versículo 2 de Apocalipse 4. E logo fui arrebatado em espírito. Quem foi arrebatado em espírito? O apóstolo João. E eis que um trono estava posto no céu, e assentado sobre o trono. E versículo 3, e o que estava sentado era, na aparência semelhante à pedra de jaspe e da sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda, e ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Quem são os 24 anciãos? 12 do Antigo Testamento, os patriarcas, e 12 do Novo Testamento, os apóstolos do Cordeiro. Entenderam? Um trono, aleluia. A Bíblia diz em Efésios: um só Deus e Pai de todos e sobre todos, um só batismo, um só Senhor, uma só fé. Glória a Deus. Esta é a doutrina apostólica, é a doutrina dos apóstolos, que Deus está restabelecendo como último avivamento na face de toda a terra. E Satanás fica desesperado quando se prega a respeito da divindade e da humanidade do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele ataca essas igrejas que pregam esta palavra. Ele prefere que o povo não saiba desta verdade bíblica, fundamental e essencial. Se querem saber a doutrina, uma das mais precisas, fundamentais e essenciais da Bíblia Sagrada. Um só Senhor. Por que em Filipenses 2 diz que ele, sendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser Deus, mas esvaziou-se de si mesmo e, assumindo a forma de homem, foi humilhante até a morte de cruz. Veja bem, aí não tinha outra linguagem a ser dada ali. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Ora, só Deus tem o nome acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre o joelho de todos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Aleluia. Quando a Bíblia fala Senhor, é uma palavra tremenda, irmãos. Deus até é uma palavra genérica, mas Deus conhecido como Senhor, sabe o que é Senhor? É o nome de Deus. É YHWH. É eu sou. Eu sou
o que sou. Este é meu nome, Moisés. Vai lá e diga. O faraó endureceu o coração e vocês sabem o que aconteceu com ele. Se você ouviu essa palavra, se você tiver dúvida, pode me procurar. Pode me procurar. Eu vou ter que dar, depois de escatologia, um curso sobre cristologia. Tá bom? Para vocês compreenderem com profundidade a unicidade de Deus. Deus é único. Deus é um só. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus é eterno, é todo-poderoso. Veja bem, ele é transcendente. Um poder muito grande. Ele explode o universo se ele quiser, com o seu poder, é muito grande. Mas ele é imanente. E quando ele se fez presente em Jesus, ele teve que se esvaziar. Mas Jesus, só mostrando mais 2 versículos para terminar. Colossenses, capítulo 1 e capítulo 2. Vamos lá? E depois termina a pregação. E se deixar, vou embora. Vou embora. Glória a Deus. Vamos lá. Colossenses. Filipenses, depois Colossenses. Capítulo 1. Versículo 14 e 15. Paulo aqui vem dizendo da salvação que Cristo deu como Senhor, como Filho. E ele diz, em quem temos a redenção? Em quem temos a redenção? Versículo 13, no Filho do seu amor, que é Jesus. Pelo seu sangue, olha aí. Eu vou ler o versículo 13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tirou do inferno, tirou das trevas e transportou para a luz. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Quem foi que derramou sangue? Quem foi? Por favor, irmão, vocês estão ouvindo algo que muitos gostariam de ouvir. Ele diz, a saber a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o princípio primogênito de toda a criação. Ora, veja bem, Jesus é a imagem do Deus invisível. Por isso ele disse para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Como que você quer ver o Pai distinto de mim? Quando você olha no espelho, você vê o quê? A sua imagem. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a imagem do Deus invisível, está entendendo? E no versículo, capítulo 2, Paulo diz algo tremendo aqui, sabe, no versículo 2. Ele diz assim, para que os seus corações, os nossos, sejam consolados e estejam unidos em amor, caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Na sequência, se você abriu, você vai ver, o mistério de Deus é Cristo. Olha aqui, é mistério. Não é mistério da Trindade, é mistério da encarnação de Deus. Eu vou ter que mostrar mais um para terminar, e aí eu prometo que eu termino. 1 Timóteo 3, versículo 16, vamos lá? Eu fico com a Bíblia, não fico com patrística, nem filosofia vã, como diz na Bíblia, filosofia. 1 Timóteo 3, versículo 16, acharam? Não? Acha aí, irmãos. 1 Timóteo 3, 16, precisa folhear a Bíblia e achar. Paulo diz assim, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Você sabe o que é piedade? Grande é o mistério de Deus. Deus teve piedade de nós. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo
e recebido acima, onde? Na glória, no lugar mais alto na glória. Quem foi que se manifestou em carne? Foi Deus. Então, o mistério que a Bíblia fala lá, que eu li agora há pouco Colossenses, e agora em 1 Timóteo, é a encarnação de Deus. Arrematando para terminar, sabe por que Jesus foi morto? Porque os judeus disseram, ele está blasfemando. Ele está se dizendo filho de Deus, ele está se dizendo o grande eu sou, ele está blasfemando. Por isso ele é digno de morte, porque ele blasfemou. Está compreendendo bem claro isto? E o entregaram a Pôncio Pilatos, que o entregou aos romanos e que o pregaram numa cruz. Mas, o testamenteiro que é Deus, tinha que morrer. Hebreus 9,16. Se não morresse, eu, você, nós, não teríamos direito à herança eterna. Ele morreu como homem, mas ressuscitou como Deus. A morte não teve poder sobre ele, aleluia.